Ô, Fran, eu queria que você sofreu muito isso, eu sei particularmente, mas eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente tem que falar, né? Tem coisa que a gente tem que falar. Estamos no século XXI, nós passamos por uma pandemia, né? A gente tem aumentado, teoricamente, os índices de conhecimento, os índices de educação, não como gostaria, nem como precisa, mas, enfim, as coisas teoricamente estão evoluindo. Mas nós ainda temos aí, num estádio de futebol, né, a banana, numa feira livre, o cabelo da alface crespa. Eu acho que eu costumo dizer que é meio falta de informação, na verdade, né? Porque aí da informação vem a educação, vem como você vai aceitar isso, de como você vai falar isso, mas como você vê isso em pleno século XXI aí, que o VLT passando na rua, né? A gente falava do trem-bala, aí daqui a pouco tem o trem-bala, mas pô, nós saímos da época da Maria Fumaça, estamos na época do VLT, estamos na época do carro elétrico e ainda passamos as situações na época dos escravos que, né, esperavam na igreja para comer a planta do Ora Pro Nobis, que eu contei isso aí pro André Renato e André Leandro, e ele ele falou, pô, eu não sabia dessa história. Eu falei, cara, tem muita coisa que a gente não sabe, mas essa história é muito bacana. E aí ele foi até saber o nome depois dessa história da Pronobis aí, enfim. Daqui a talvez 10 anos nós teremos também o carro voador, né? Sim. O desenho dos Jetsons, né? Mas, Fabiano, é claro que não tem como não sofrer você sendo negro na sociedade brasileira, né? Não é que eu me dei conta depois, a gente sempre viveu isso, né? É claro que a gente dá de ombros, passa ao largo para poder sobreviver, mas é claro que também, pelo fato de ter sido padre, também amenizou muito a situação, mas não melhorou, porque muitas vezes também eu tive que responder a 2 questionamentos e fruto de pesquisa universitária, como que eu me comportava como um sacerdote negro, né? Só para você ter, então, ainda é uma peça que causa espanto, né? É ruim a gente ainda conviver com isso. É ruim ver insistidamente o Vinícius Júnior brigando e ainda sendo criticado por alguns brasileiros, até por brasileiros negros. Sim. Né? Porque acha que é muito mimimi, acha que ele provoca. Não, eu acho que as pessoas não entendem o que é a palavra respeito. Né? E assim, só sabe quem passa. Não é que eu ouvi falar. É claro que vai ter um ou outro que é privilegiado, nasce com dinheiro e tudo. Vai, agora, nós estamos aí numa situação em que as favelas estão sendo, como é que eu posso dizer? Em que a polícia está andando frequentemente, né? Mas como é andar frequentemente? Eu te falo que eu escutei na própria faculdade. Não, quando a gente chega na favela, a gente esculacha mesmo. Poxa, essa é a linguagem? É assim que a gente deve pensar? Porque na favela só tem bandido? Não, só tem pobre. E muitos miseráveis até. Mas são pessoas, precisam ser respeitadas. E a maioria é de pele escura. Mas, por ser desse jeito, é mais desrespeitado ainda. E eu não estou exagerando, é real. É só ir lá. Né? E eu escutei, eu não estou falando que alguém falou, não. Que o terceiro falou, não. A pessoa falou para mim. Amigos meus, policiais, brancos, disseram, Valfran, eu só não quero que você esteja na favela quando eu chegar, porque vai ser difícil te reconhecer como autoridade ou como amigo. A gente passa direto. Então, é duro escutar isso. Mas eu escutei várias vezes. Quantas vezes em algum serviço, o Luiz Cabeça, que Deus o tenha, quantas vezes a gente foi revistado? Porque somos negros. Sim. E com imposição bem dura, tal, aí, não, mas o que você faz? Não, sou padre. Pô, por que não falou antes? Não tive tempo de pergunta. Não dá tempo, né? Não dá tempo. E é muito interessante não dar tempo. Aí você fica nervoso. Aí eu fico imaginando, se você está numa situação... Porque é incomum qualquer um ficar nervoso, mesmo não devendo.
É incomum você ter uma arma na cabeça. É horrível essa sensação. Você vai tremer, você vai suar. Aí o cidadão vai falar o que assim, por que você está tremendo? Por que você está suando? Está devendo? Não, eu estou com medo. Não, porque não é algo do meu costume ter uma arma, né? Eu estou com medo, né? E é interessante. A gente, já que você falou do André Leandro aqui, a gente vai refletindo muitas vezes sobre isso, né? Sim. Que também uma pessoa que venceu, né? Mas também com duras penas, né? Provando que é gente, provando que merece ser feliz, merece brilhar, como Caetano canta. E é interessante. Infelizmente, a gente precisa crescer muito. Mas assim, o Caprio, é bem verdade que a gente se depara ainda com algumas palavras que ainda é difícil não dizer. Por exemplo, denegrir. É difícil não falar isso. A gente tem... Alface crespa, eu vou falar o que agora? É difícil você pensar na hora e mudar. É claro que isso demora. Sim. Né? Você vai fazendo uma substituição, né, de palavras, mas é difícil. Né? Então, aí a gente vê o quanto que é institucional, né? O quanto que é complicado, mas a gente precisa insistir, precisa falar, precisa estar nos lugares. Não, precisa falar. E eu falo, eu gosto de sempre levantar com todo mundo que eu trago aqui, eu sempre, né, trago esse tema da discriminação, porque eu acho que a gente precisa falar. E é de todo lado. Pô, eu já toquei em escola de samba, né, em bateria. Eu sei que tem também o preconceito do outro lado. Pô, o branco que toca. Né? Então, assim, eu acho que por isso que eu falo que, né, o primeiro ponto é a informação. E depois é como você absorve. Se você tocar aquilo numa boa e superar, cara, é bom para você que você não guarda isso. Mas você tem que trazer isso para que as pessoas entendam. Pô, eu tenho uma filha que é negra e quantas vezes eu tive que ir na escola para falar para a professora, professora, qual o problema da minha filha ter o cabelo grande? Ou de fazer alguma coisa? Não entendi. Eu chegava, eu falava, não entendi. Eu queria que você me explicasse qual é o problema. Nós estamos numa escola particular. Qual é o problema da minha filha vir com o cabelo solto? Não entendi. Só me explica. Não, pai, é que... Não consegue explicar. Não explica. E quantas vezes, né? De brincar e falar, não, filha da... Eu tenho duas filhas, né? Uma branca e uma preta. E aí, com as duas no colo, às vezes, ou com uma no colo e uma na mão, essa aqui é sua filha, né? Não, as duas são minhas filhas. Porque a outra não pode ser? Não entendo. Aí o que acontece? Quando você vê uma pessoa branca falando sobre isso, a coisa, né, muda de proporção, enfim, o diálogo muda, tudo muda, né? Mas eu acho que eu passei algumas coisas, eu vi algumas coisas. Então, acho que por isso que eu me sinto meio que na obrigação de falar. Porque, assim, cara, bateu em você, né? Assim, chegou em você. Não adianta você falar que, não acontece na minha casa. Não, acontece no seu jardim. Hoje eu rio um pouco mais de algumas situações. Por exemplo, a primeira vez que eu estava numa calçada e vinha uma mulher e ela mudou de calçada porque eu vinha, impactou muito. Agora eu não sofro tanto, eu dou risada. Vai, pro outro lado mesmo, não tem problema. Mas assim, é ruim isso, porque ficou estigmatizado que todo negro é ladrão, todo negro é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, é muito interessante pensar que a gente deve pensar nisso. Não deve deixar de lado, não. Não deve arredar a mão. Né? Deve enfrentar. Eu não gosto muito dessa palavra enfrentamento, mas a gente precisa enfrentar em algumas situações. É que quando a gente diz enfrentar, não é necessariamente brigar ou alguma agressão, ou discutir, mas é falar, tratar, é mostrar, né? Enfim. Eu já tive, infelizmente, muitas experiências, porque assim, eu vivia, né? Eu fui criado, né, no Marapé, enfim, a gente tinha lá o baile funk, a gente tinha a molecada do hip hop, né? E a molecada assim andava, aí negão, tal, não sei o quê. E, cara, quantas e quantas vezes eu fui abordado, né, por policiais, ou fui, sofri preconceito por estar andando com... Você tá andando com esse pessoal aí fedido, cara, tá andando com esse pessoal aí mal arrumado.
Eu tava com a mesma roupa que eles. A gente comprava na mesma loja, cara. Mas é diferente neles. Porque, cara, o meu desenho é vermelho e o dele é amarelo, mas é a mesma marca, a mesma... Cara, tudo igual. Às vezes a gente tinha... Né, mas tem que ver que o amarelo reflete no preto, né, irmão? Não, e há tempos atrás era comum as turmas andarem todos com a mesma camiseta. Sim. Nossa camiseta é igual. Mesma camiseta, mesmo boné, mesmo e aí você tênis. fala, pô, mas calma aí. O meu é verde, o dele é verde. Eu não entendi por que. E estudar na mesma escola. E aí você fala, não, mas tá com esse pessoal aí, com essa roupa aí e tal, mas a roupa é igual, não entendi. Aí você faz aquela pergunta, tipo, não entendi, você tá falando mesmo. Comigo? É isso mesmo. Né? Enfim, é um Brasil que a gente ainda precisa, né, ser estudado. A gente precisa aceitar que aqui é Brasil, né? A gente precisa aceitar que o Brasil é miscigenado. A gente precisa aceitar que o Brasil... antes de tudo tinha os índios aqui, depois chegaram os europeus e depois os negros, e aqui ficaram. São 3 etnias bem distintas aqui, né? E aí é preciso entender que o Brasil é isso. O Brasil não é de um ou de outro, né? O Brasil é de quem mora aqui, né? E tem essa palheta de cores, né? Infelizmente a gente ainda tem, né, passar por isso.